A paz do Senhor para os irmãos. Ontem eu ia deixar uma mensagem aqui para nós, mas eu estava tão cansado e eu não consegui. Mas hoje eu pedi ao Senhor uma palavra e caiu aqui em Apocalipse, no capítulo 12. Eu vou ler do versículo 10 em diante. A mulher e o dragão. Aqui fala sobre Maria, Jesus e o diabo, o dragão, a antiga serpente. Os irmãos vão observar que desde o nascimento de Jesus não foi fácil para poder vencer o dragão, e não foi fácil para Maria e nem para os escolhidos do Senhor, e nem tem sido fácil. Mas aqui os irmãos vão entender, no nome do Senhor Jesus. Apocalipse 12, do verso 10 em diante, diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada esta salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus os acusava, de dia e de noite. E ele o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos o céu, e vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quanto o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dará à luz o varão. E foram dada à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, para que pelas correntes a fizessem arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e a tragou, o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos restos da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amados, eu quero, pelo Santo Espírito de Deus, explanar esses versículos, e os irmãos vão entender o motivo é que o justo passa tanta perseguição e luta. Mas o nosso Deus, ele tem olhado do céu, porque ele nos capacita para suportar, para aguentar. E aquele momento em que você já não está mais aguentando, ele te toma pela mão. Então aqui os irmãos vão entender um pouco, pelo Santo Espírito de Deus, o significado dessas palavras. O 10 diz assim, ó: Vou abaixar a lâmpada um bocadinho aqui, porque eu não estou enxergando muito bem, não. O 10 diz assim, ó:
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado está a salvação. Agora é chegada esta salvação. E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, e o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amados, aqui claramente a palavra estava falando de quê? Estava falando de Maria e de Jesus, do Espírito de Deus que habitava no ventre de Maria, que era Jesus, e que ia nascer pela salvação da humanidade. Aqui, ó, eu vi uma grande voz que do céu dizia: agora é chegada esta salvação. Porque Jesus tinha desprendido de sua glória, descido em espírito e entrado no ventre de Maria, nesse momento. E era chegada a salvação à humanidade, chegada a salvação ao povo. E eu percebo que quando Jesus desceu para salvar a humanidade, quando Jesus desceu para salvar a humanidade, Satanás se irou. Satanás se irou. Então, mais embaixo, os irmãos vão ver. Ó. E a força e o reino de nosso Deus. A força e o reino do nosso Deus habitava na terra. Quando o Espírito de Deus entrou em Maria, e ali Jesus começou-se a crescer no ventre de Maria. Quando Jesus desprende da sua glória, a palavra diz assim, ó, e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Ali Satanás foi derribado. Foi derribado. O qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, a Bíblia fala que Satanás acusava o povo de Deus. Acusava de dia e de noite. Por que ele acusava? Porque os homens a qual o nosso Deus levantou-se por profeta, eles não tiveram a força e a capacidade para vencê-lo, para vencer Satanás. Não tiveram. Então, para que vencesse Satanás, Deus teve que desprender o seu próprio filho. O seu próprio filho se aceitou a descer no mundo para vencer Satanás. Mais embaixo os irmãos vão ver como é que essas coisas, como é que os acontecimentos. Ó. E o qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite. Ó 11. E ele o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, aqui a palavra está falando. Está falando dos profetas, dos homens de Deus, que não amaram a sua vida até a morte. Ó, e eles o venceram. Eles, os homens de Deus, os profetas de Deus, que foram mortos, perseguidos, não amaram a sua vida até a morte por amor de Cristo. Ó, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, o homem de Deus, ele tem que ter um amor a Cristo, um amor à palavra, e prosseguir na fé, porque foi assim que Deus colocou a sua igreja verdadeira na terra. Pelo que alegrai-vos o céu, e vós que nele habita. A Bíblia aqui está falando, quando Satanás foi jogado, aqui já está falando de quando Satanás foi atirado do céu para a terra. Ó, diz assim, ó, pelo que alegrai-vos o céu, e vós que nele habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então Satanás, ele
teve grande ira, porque ele sabia que o tempo dele estava chegando e tinha pouco tempo. Agora imagina, naquela época, já falava que Satanás tinha pouco tempo. Então agora imagina porque ele está fazendo tanta desordem, tanta ira no povo de Deus hoje, perseguindo o povo de Deus, porque o tempo dele agora já está mesmo no final. Então Satanás está apavorado, está apavorado. É por isso que está tendo tanta catástrofe, está tendo tanta luta, tantas coisas difíceis, é tudo permissão de Deus, mas quem está fazendo isso é o diabo. Porque o diabo lançou sobre a mulher uma corrente de água e a terra abriu e a engoliu. Deus fez a terra abrir e engolir a corrente de água que foi lançada atrás de Maria. A terra ajudou Maria, a terra engoliu as águas que Satanás lançou sobre Maria para tentar matar Jesus. Mas Deus, com a sua soberania, abriu a terra e engoliu as águas que Satanás mandou atrás de Maria. Então preste bem atenção. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então Satanás já tinha grande ira, porque sabia, a ira de Satanás é muito grande, que ele sabe que o tempo dele está curto. Então eu vejo hoje as pessoas me perseguindo, eu vejo o demônio nelas e elas iradas, porque o Satanás está dentro delas. Porque o tempo está curto, então ele sabe que eu sou nascido de Deus e por isso o Satanás tem grande ira. Olha, vamos aqui para o 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dará à luz o varão. Então, quando Satanás viu que era lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dará à luz o varão. Maria perseguiu para matar, para acabar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que há pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dará à luz o varão. Então ele perseguiu Maria, a Maria dar à luz Jesus, o menino, o salvador do mundo. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde o sustentada por um tempo e metade de um tempo. Então, Deus deu asa a Maria. Isso é espiritualmente. Deus falando asas, força, poder, sabedoria, para ir, fugir. E o Senhor sustentara por um tempo e metade de um tempo no deserto, à distância de Satanás, longe das vistas do dragão. Então isso aqui o Senhor está falando de coisas espirituais, poderes celestiais espirituais que tinha a batalha de Deus com Satanás para que Jesus nascesse, para que Jesus viesse salvar o mundo e Maria não fosse destruída por Satanás, que a função do diabo era destruir Maria. Então aqui a gente vê claramente isso. Por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então Maria foi sustentada fora da vista da serpente. Mas a serpente lançou correntes de água atrás de Maria para que matasse Maria ou matasse Jesus, mas ele não teria esse poder de matar o Filho de Deus. E Deus abriu a terra e fez que engolisse as águas que lançou atrás de Maria. Isso aqui foi uma batalha espiritual de Deus com Satanás para que Jesus viesse nos salvar. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, águas como de um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. Então, aqui Satanás lançou águas como de um rio que pelas correntes o fizesse arrebatar. É tremendo, irmão. Mas Deus abriu a terra e fez engolir as águas. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. Então, o dragão lançou uma corrente de água como de um rio, para que as correntes o alcançassem a mulher e a arrebatasse.
Mas aí Deus, com seu poder e sua glória, e a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e o tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. Então o Satanás ele tem um poder tremendo. E para nós vencermos Satanás, nós temos que estar no Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar cheio da unção e o poder de Deus. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e o tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E aqui no 17, para finalizar, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Então Satanás faz guerra contra os justos, a igreja de Cristo, até nos dias de hoje. Só vai acabar quando Jesus voltar. E o dragão irou-se contra a mulher, irou-se contra Maria. Irou-se contra a mulher e foi fazer guerra, veio fazer guerra aos restos da sua semente. Quais são as sementes? Os justos, a igreja de Cristo. E os que guardam os mandamentos de Deus, que guardam o mandamento de Deus. E tem testemunho de Jesus Cristo. Quem tem testemunho de Jesus Cristo? A igreja verdadeira, os fiéis, os que estão passando perseguição, muitos sendo mortos, foram mortos, estão sendo mortos. São os justos, não são os justos, não são os fariseus que vai cumprir essa palavra aqui não. É na vida dos justos, é na nossa vida. Então, amados, essa palavra é para vocês que são justos. Preste atenção. Satanás não vai desistir. Satanás, ele está nos dias contados e por isso que a ira dele é grande. Você observa como o povo persegue um justo, como eles fazem maldade com o justo. É Satanás. Essas pessoas estão com o dragão dentro delas. São servos de Satanás que levantam e armam cilada e planejam a sua morte, porque são nascidos das trevas para o lago de fogo eterno. Mas a igreja verdadeira vai permanecer firme até o fim. E o Senhor os ressuscitará nos últimos dias para a vida eterna. Diz a Bíblia que as almas daqueles que foram mortos, degolados, estão embaixo do altar de Deus, clamando: até quando, Senhor, tu vingará o nosso sangue? Aqueles que eles mataram covardemente. Diz a Bíblia que a alma deles está embaixo do altar de Deus, clamando: até quando, Senhor, tu vingará o nosso sangue? Então, amados, descanse no Senhor, que o Senhor tem uma eternidade, uma nova Jerusalém para a sua igreja verdadeira no céu. A nova Jerusalém descerá do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo, e a igreja do Senhor entrará nela e saltará como o bezerro da estribeira. Mas quanto esses que perseguem, que matam, que fazem o mal, a sentença deles é um lago de fogo ardente que arderá eternamente. Eu espero que eles se arrependam verdadeiramente, assim como Davi arrependeu dos seus pecados, e permaneça no arrependimento, e sofra as retaliações, mas não distancie do Senhor, para que também eles podem entrar na Nova Jerusalém, porque é só dessa forma, salvação da última hora, como ladrão da cruz. Meu amigo e minha amiga, não espere, porque você vai ser lançado de corpo e alma no lago de fogo ardente e queimará eternamente. Lá você vai ser lançado de corpo, alma e espírito e vai queimar de eternidade a eternidade, vivo, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Você só tem uma chance: entregar sua vida a Jesus, ser fiel até a morte, e Ele dar-te-á a coroa da vida. A paz do Senhor para todos os irmãos, e que essa palavra possa despertar no seu coração de que Jesus te ama e que uma nova Jerusalém é preparada para você e para mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.